Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação que vocês precisam realizar essa semana. Então, vocês receberam já a prova de vocês na semana passada. Ela vai ter, então, no início, os critérios de avaliação, que são os critérios que eu utilizo para avaliar vocês. Em seguida, vocês vão ter algumas orientações gerais. Só procure observar que se vocês forem fazer numa folha de rascunho, numa folha do caderno de vocês precisam grampear ou colar junto com a prova de vocês, para que essa folha não se perca e depois eu não consiga avaliar vocês, corrigir a prova de vocês, tá? De preferência, fazer na própria prova. Mas se não tiver espaço, pode utilizar então essa folha do caderno. Respostas à caneta, para ficar melhor, mais legível e eu conseguir depois corrigir. Então, vamos falar agora sobre a prova. Então, a prova ela possui 9 questões. A primeira questão dela é de assinalar. Então, vocês vão ler ali as frases que contêm informações sobre o que é um ecossistema. Daí vocês vão assinalar só uma delas. Só uma alternativa está correta. A segunda traz um texto. Nesse texto aqui, vocês vão ter algumas informações sobre seres vivos. Então, 5 crianças, 2 cachorros, 50 formigas, 4 periquitos australianos, que é uma espécie de periquitos, tá? E daí vocês vão ter que responder ali na letra A, B ou C. Então, relacionando essas informações ali dos seres vivos com alguns conceitos. O primeiro é quantos organismos são observados, então de todos os seres vivos que aparecem ali no parágrafo, quantas populações existem e quantas comunidades existem nesse ambiente. Relembrem lá os conceitos para vocês poderem fazer. A questão número 3 foi a que eu enviei já lá uma foto no grupo de WhatsApp. Ela acabou indo na prova de você sem a marcação, sem o destaque das palavras. Então, quais são as palavras em destaque? É mico-leão dourado, mata atlântica e dispersor de sementes. Então, vocês vão ver ali na letra A, B, C, D ou E que tem conceitos. Então, vocês vão ver lá, mico-leão dourado representa qual conceito dentre aquelas alternativas. Mata Atlântica representa qual conceito dentro daquelas alternativas. E dispersor de semente, qual conceito está. Lembrando, dispersor de semente está relacionado ao tipo de alimentação que o mico-leão come. Tá? A questão número 4, então vocês vão ter que escrever, vão ter que responder ali, relacionando lá a cadeia alimentar, então lá a caça dos gaviões. O gavião ele se alimenta do quê? De qual tipo de inseto? Já vou dar uma ajuda. E esse inseto, ele se alimenta do quê? Daí vocês têm que lembrar isso, a gente trabalhou essa cadeia alimentar lá no livro e no caderno. Relembrem lá e pensem, o que ter ou não essa caça, essa predação dos gaviões desse tipo de inseto pode auxiliar ou prejudicar na produção de alimentos. Pense assim, se não tiver mais gavião, o que vai acontecer com a quantidade desse inseto? Vai aumentar ou vai diminuir? Se diminuir, ele vai comer mais ou vai comer menos? Se aumentar, ele vai comer mais ou vai comer menos o alimento dele? Esse alimento está relacionado lá com algum alimento que a gente come dentro que a gente produz na nossa agricultura. Então, pensem nisso e respondam essa questão. A questão número 5, vocês têm que ver lá a foto, as duas imagens ali, na verdade. A primeira vocês têm o leopardo e o leão, os dois pensando lá num bife de carne. E na segunda vocês têm o leão e a zebra. Pensando lá nas relações entre esses animais. Que tipo de relação nós temos? Lembrem lá que nós temos as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Então, o leopardo e o leão, eles têm qual tipo de relação? Pensando no alimento deles. O leão e a zebra têm qual tipo de relação? Então, o leopardo e o leão. Lembrando, quais são as relações, tá?
competição, comensalismo, mutualismo. São esses tipos de relações que vocês têm. Tem outras, tem o parasitismo também, predatismo. Essas que vocês vão ter que indicar lá quais são, ok? Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Na questão número 6, vocês vão continuar falando sobre relações. Agora o Garfield. O Garfield lá pensando nas pulgas. Então, qual que é a relação das pulgas com o Garfield? Tá? Pensando nas pulgas e com o Garfield, qual que é o tipo de relação? Na letra B, vocês vão ter que assinalar se esse tipo de relação da pulga com o Garfield é uma relação harmônica ou é uma relação desarmônica. A questão número 7, vocês têm uma outra charge ali, né? Uma tirinha, e daí vocês vão ter também nela um tipo de relação. E daí vocês vão ter que responder lá, assinalar qual que é essa relação. Se é parasitismo, se é predatismo, comensalismo ou mutualismo. Só uma delas está correta. Na questão número 8, a gente vai falar um pouco vai continuar falando sobre relações, então, só que com mais animais ali. Então, tem o falcão, o rato que está lá nas garras do falcão, a pulga que está no rato e o carrapato e o piolho que estão lá no falcão. Então, ao lado vocês têm 3 tipos de relações. Então, e daí você tem que dizer o nome para cada uma daquelas relações ali que acontecem entre o falcão e o rato. Qual que é o nome da relação entre o falcão e o rato? Olhem lá a imagem e coloquem ali. O carrapato e o piolho que vivem no falcão. Que tipo de relação eles têm entre eles? Não é com o falcão, mas é entre o carrapato e o piolho que vivem no mesmo local. E a pulga e o rato. Qual que é a relação da pulga em relação ao rato? E a última questão, então, da prova, que é para relacionar as duas colunas. Então, vocês têm lá alguns biomas na primeira coluna, e a segunda coluna traz características de biomas. E daí vocês vão ter que colocar lá, como Mata Atlântica é a letra A, qual daquelas características, qual daquelas frases ali na coluna 2 representam a Mata Atlântica. Daí vocês vão colocar o A dentro do parênteses, que tem lá a frase que representa a Mata Atlântica. B para Amazônia, C para Pantanal, D para Pampa, E para Caatinga e F para Cerrado. Estou à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, me enviem lá no privado, façam a prova com calma e boa prova!